Hoje pela manhã nós começamos uma pequena série de apenas 3 mensagens que eu estarei ministrando, e como de fato comecei hoje pela manhã e até o próximo domingo pela manhã. E basicamente ela tem o objetivo de abordar do ponto de vista bíblico, e principalmente deixando que eles mesmos falem aquilo que João e Pedro, que são tidos como os santos do mês de junho, falam acerca de si mesmos e de Jesus. Por óbvio, nós não acreditamos neles como santos que intercedem por nós, como alguns acreditam, particularmente aqueles que são membros de igrejas católicas apostólicas romanas. Nós cremos que eles são santos, como nós somos, e todos um dia foram aqueles que Deus chamou, porque justamente Deus os chamou e os separou para si, e designou para eles uma missão e um propósito, e a esta missão e a este propósito eles se dedicaram. E por isso, separados da vida comum, eles se entregaram a Deus e foram usados por Deus. É nesse sentido que a palavra santo, que originalmente vem da palavra hebraica kadosh, separado, significa para nós. E nós entendemos sim que nesse sentido, tanto João, o Batista, parente de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, o precursor do Messias, foi separado por Deus, portanto é santo para aquela missão, como também Pedro, apóstolo do Senhor, juntamente com os outros 11, e depois com o apóstolo Paulo, também foram separados por Deus. No entanto, nós sabemos, e principalmente nós que somos aqui da região, que muitas vezes eles são tidos para além daquilo que a Bíblia diz que eles são. Razão porque, nesse período, existem dias separados, santos, que se tornaram até feriados, para que as pessoas homenageiem essas pessoas do passado. Por óbvio também nós sabemos que hoje, nesse período do mês de junho, grande parte das pessoas que participam das festividades não o fazem por motivos religiosos, mas por motivos essencialmente folclóricos, de entretenimento e muitas vezes comerciais, que de certa maneira também são reprováveis. No entanto, é importante a gente entender que da origem dessas festas, e particularmente da contemplação e da elevação de João e de Pedro, como supostos santos diferenciados dos demais, servos de Deus como nós, é que esta festa ou esse período se alimentou para criar toda esta visão mística religiosa equivocada da ideia de alguém que se consagra a Deus. Por outro lado, é fato que tanto Pedro como João, o Batista, e os servos de Deus da antiga aliança, da nova aliança e da história da igreja, que se consagraram a Deus, são exemplos de fé e nos inspiram a crer como eles creram no Messias, no Salvador, a se consagrar a Deus e dedicar os dons e os talentos que eles também se consagraram. Qual é a melhor maneira, então, de evitar colocar João acima do que ele é, colocar Pedro acima do que ele é, mas também evitar de rebaixá-lo para uma condição de qualquer pessoa que não teve qualquer importância na história? É deixar que eles mesmos falem. A melhor maneira é deixar que as palavras do próprio João Batista e as palavras do próprio Pedro, que estão registradas na Bíblia Sagrada, esclareçam para nós, e muito mais do que esclareçam, possam também nos inspirar diante do testemunho de fé e de vida que eles apresentam. Podemos então ouvir o que eles dizem e dizer assim: talvez Deus tenha isso também para mim, dentro da minha específica missão, do meu específico tempo, do lugar onde eu estou com a missão de Deus. Hoje pela manhã nós começamos lembrando aos irmãos das verdades que o próprio João Batista testemunhou logo no início, quando, por exemplo, apontou para 2 dos seus discípulos Jesus Cristo e disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele mostrou que convinha que ele diminuísse para que Cristo crescesse. Que quando ele mostrou que a alegria que ele tinha era semelhante a um noivo ou um amigo do noivo que se alegra com a alegria daquele homem que vai casar-se e recebe a sua noiva. E ele então se coloca como amigo do noivo e não como noivo. E a alegria dele então é a alegria do próprio Cristo de estar formando a sua igreja. Diante dessas verdades nós ouvimos o testemunho de João Batista acerca de quem era o rei, de quem era Jesus Cristo e qual era o papel que ele tinha
na história da salvação como o último dos profetas, o precursor, uma espécie de batedor, um arauto, alguém que vai à frente do Messias que estava ali para assumir a construção, a edificação, a inauguração do seu reino. Agora à noite, nós vamos inverter essa ideia e ouvir o que o próprio Jesus diz de João Batista. Porque Jesus fala de João Batista. Na verdade, Jesus fala de poucas pessoas nos evangelhos. E quando fala, algumas vezes, é muito mais para repreender e corrigir do que para exaltar e demonstrar a importância. No entanto, no caso de João, Jesus exalta João, e como nós vamos ver daqui a pouco, exalta João porque João estava exaltando-o, de modo que Jesus estava reconhecendo que aquele servo de Deus, de fato, era um servo que compreendia o seu lugar, compreendia o seu papel e dava glória a Jesus Cristo. Então, nessa noite, nós vamos ouvir o que Jesus fala sobre João Batista, e como seria, e como será, quem sabe, importante nós refletirmos se Jesus falaria, se Jesus fala essas mesmas verdades para nós, sobre nós, diante dos homens. Que falem, portanto, os santos, que fale o santo maior que é Jesus Cristo, o verdadeiro, o com letra maiúscula, o único perfeito, verdadeiramente perfeito, acerca de um dos seus santos separados, um daqueles servos dele chamado João Batista. Para isso, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 7, onde aí na minha Bíblia, possivelmente na sua, tem um título: Jesus dá testemunho de João. Nós vimos hoje pela manhã João dando testemunho de Jesus. Agora nós vemos Jesus dando testemunho de João, ou testificando quem era João. Vamos ler, portanto, a partir do verso 7, você que está sem Bíblia pode acompanhar na projeção, e nós vamos até o final, particularmente até o verso de número 19, 7 a 19 de Mateus capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: então, em partindo eles, daqui a pouco a gente vai descobrir quem eram eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor do reino dos céus, ou no reino dos céus, é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir, e quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois então veio João, que não comia, nem bebia, e diziam dele: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e rogue a Deus nessa hora que Ele abra o seu entendimento e que fale ao seu coração, para que por intermédio do testemunho de Jesus sobre João, você também ouça a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar juntos?
Curva a sua cabeça, peça a Deus que Ele fale ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, na Tua santa e bendita presença nós nos colocamos agora com a certeza de que Tu nos ouves, de que Tu já recebeste a glória devida ao Teu santo nome, quando pregamos a Tua palavra, mas também quando falamos contigo em oração, quando louvamos o Teu nome e Te elogiamos, dizendo quem Tu és na nossa vida e o que Tu fazes. Este culto, portanto, é para Ti, Senhor, e para Ti somente. E nessa hora em que vamos ouvir a Tua voz, sendo exposta a Tua palavra, nós rogamos que por Tua graça e misericórdia o Senhor nos dê esclarecimento acerca da verdade que o Senhor deseja que conheçamos dessa noite. E que essa verdade seja impactante, transformadora na vida de todo aquele que ouça a Tua palavra, e não apenas a um homem. Que o Senhor, ó Deus, venha falar ao nosso coração. É o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 11, nós estamos um pouco além do início do ministério de João Batista, sobre o qual nós falamos pela manhã. Nós sabemos que João começou a pregar do lado de lá do Jordão, considerando Jerusalém, do lado de cá, aquela área onde se chama Cisjordânia, nos dias atuais ou algum tempo atrás, e que compõe o país chamado Jordânia nos dias de hoje, e que era chamado na Bíblia de além do Jordão, porque sempre o Jordão, aquém ou além, tinha como referência a cidade de Jerusalém, que ficava na Judéia. João então estava ali naquelas regiões mais baixas, onde os judeus, os hebreus, passaram séculos antes atravessando o rio Jordão para tomar a terra prometida. E naquele lugar onde havia águas rasas e o povo tinha mais facilidade de atravessar o Jordão, João havia se instalado no seu início do ministério, antes mesmo de Jesus começar o próprio ministério, e pregava o evangelho do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo, que as pessoas deviam se arrepender e crer, e se arrepender dos seus pecados, porque o juízo de Deus já estava próximo. Muitos deles se arrependeram, passaram por aquele ritual batismal de purificação, que não é semelhante ao batismo cristão, como nós explicamos hoje pela manhã, e que se chama o batismo de João. A essa altura, parte do ministério de Jesus, ou grande parte do ministério de Jesus, já tinha começado, de modo que nós encontramos João ainda naquela região, a princípio, e Jesus já fazendo as suas incursões na Galileia, lá no norte, onde ele afirma a sua base de evangelização na cidade de Cafarnaum. O que acontece é que, à medida que o tempo vai passando, João vai regressando e descendo um pouco mais para o deserto da Judéia. E ali ele começa a consolar, a exortar e pregar com suas palavras muitos judeus que tinham uma vida já espiritualmente cansada e sem esperança, porque estavam já desesperados muitas vezes pela esperança frustrada de que o Messias não tinha vindo ainda. Para lhe dar uma ideia, 400 anos tinha se passado desde que o último profeta do Antigo Testamento, chamado Malaquias, havia profetizado sobre a vinda do Messias. E se você fizer uma conta rápida, 400 anos dá um bocado de gerações de pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante, que ouviam falar e transmitiam para os seus descendentes que o Messias viria, mas que eles não tinham visto ainda. À semelhança dessa esperança frustrada, havia também a frustração de muitos que tinham aparecido como Messias, dizendo ser o Messias, e depois se provavam como falsos Messias ou falsos profetas. É nesse contexto que aparece João, é nesse contexto que a sua mensagem causa uma atração e um interesse por parte dos judeus, e é nesse contexto que logo depois Jesus começa também o seu ministério. Se você olhar direitinho o texto, diz, em partindo eles, se referindo a um episódio que acontece nos versículos anteriores. E se você der uma olhadinha, você vai entender então o contexto. O que é que significa essa expressão? Partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. É porque, na verdade, o que tinha acontecido poucos dias ou semanas atrás, era que João, por causa da sua pregação
havia sido encarcerado por Herodes, um dos filhos de Herodes o Grande. O motivo era porque ele havia tomado para si a esposa do seu irmão. Quando Herodes o Grande morre, o seu reino é dividido entre os 4 filhos deles. Um deles, Herodes Antipas, e o outro, Filipe. Havia uma mulher de Filipe chamada Herodias, que é tomada por Herodes Antipas como suposta esposa. João, semelhantemente ao que Elias no Antigo Testamento havia feito, denuncia o rei que estava de plantão no governo, que era justamente Herodes. E ao denunciar, diz o texto que ele é aprisionado. Nós conhecemos, porque o próprio relato bíblico diz, que numa determinada festa, aquela filha de Herodias pede a cabeça de João Batista numa bandeja, depois de uma dança que enfeitiça ou fascina aquele homem, e ele manda cortar a cabeça, e a cabeça de João Batista é servida na bandeja para Salomé, filha de Herodias. Antes disso, porém, ele estava preso. E diz o texto no versículo 2 do capítulo 2, do capítulo 11, que quando João ouviu no cárcere, portanto ele ainda estava preso, falar das obras de Cristo, Mateus 11, 2, ele mandou para os seus discípulos perguntar-lhe algo. João estava preso, ouve falar das obras que Cristo estava fazendo fora da prisão, obviamente, pregando o Evangelho, e ele manda então mensageiros, e diz assim a pergunta que João queria que Jesus respondesse por meio daqueles seus discípulos. Verso 3, és tu aquele que estava por vir? Ou seja, és tu o Messias, o enviado, ou havemos de esperar outro? Essa pergunta tem, ao longo do tempo, feito muitos teólogos e comentaristas questionarem: mas João não sabia que era Jesus? Não tinha sido ele que tinha batizado Jesus no Jordão? Não era ele parente de Jesus? Por que agora ele estava perguntando se Jesus seria ou não o Messias? Via em regra, 2 interpretações são postas para a nossa compreensão. Uma delas é que João não estava tão interessado em saber, mas estava no final do seu ministério interessado em transferir o restante dos seus discípulos para que deixassem de segui-lo e passassem a seguir ao Messias Jesus. E, portanto, levá-los a questionar o próprio Jesus e ouvir do próprio Jesus seria uma forma deles se convencerem que, de fato, não tinham mais o que esperar. Jesus era o Messias. E então, João estaria aqui com uma espécie de estratégia para que os discípulos ouvissem não apenas dele mesmo, mas do próprio Jesus, quem Jesus era, e, portanto, se devotassem a segui-lo como Messias. A segunda possibilidade é que, devido às várias intercorrências e desencontros, o próprio João precisava ter certeza de que Jesus era o Messias. Eu, particularmente, prefiro compreender que João já sabia que Jesus era o Messias. Afinal de contas, ele apontara para Jesus no início do seu ministério e dissera assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando, portanto, do expiador, do Redentor, porque só quem tira o pecado do mundo é o Redentor, e o Redentor era justamente o Messias. Veja, porém, que a resposta que Jesus dá é uma resposta direta, mas que remete João, que era judeu, à devida compreensão do que dizia o Antigo Testamento. E aí você me acompanhe, por gentileza, no versículo 4, quando diz assim: e Jesus respondendo, disse aos discípulos de João para que transmitissem ao próprio João: ide e anunciai a João o que estáis vendo e ouvindo. E o que é que eles estavam vendo e ouvindo? Ele descreve a partir do verso 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço, ou de dúvida, ou de indecisão de que eu sou o Messias. Basicamente era o que Jesus estava falando. Jesus faz então
uma referência a uma profecia que ele já tinha mencionado no seu ministério. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, para a profecia de Isaías, e você for para o capítulo desta profecia, que é o capítulo de número 61, você vai ver que Jesus já tinha dito em Lucas capítulo 4, na sinagoga de Cafarnaum, essa mesma expressão. Portanto, era como se fosse uma senha profética. Quem era judeu entenderia claramente quando ouvisse a seguinte expressão: olha, diga a João que os cegos estão vendo, os surdos estão escutando, os cativos estão sendo libertos e os pobres estão ouvindo o evangelho do reino. Por quê? Porque os judeus conheciam Isaías 61:1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e essa palavra ungir é a origem da palavra Messias, ungido, escolhido, para pregar boas novas. E você sabe que boas novas é a tradução em grego da palavra evangelho. O evangelho é boas novas. A quem? Aos quebrantados, e enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aí ele continua, essa mesma expressão Jesus vem repetir em Lucas capítulo 4, quando ele está na sinagoga de Cafarnaum, e não por coincidência, mas por providência de Deus, no capítulo 4 de Lucas, verso 16, de Cafarnaum não, de Nazaré, onde ele havia sido criado. Lucas capítulo 4, verso 16, logo no início do ministério, diz o texto que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. É a típica liturgia de sinagoga. E aí diz o texto que lhe deram o livro do profeta Isaías, que já era de um texto escolhido previamente. Os judeus têm textos escolhidos ao longo do ano, e não por coincidência, mas por providência de Deus, naquele sábado, o texto que era para ser lido, qual era? Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é mais interessante é que Jesus pega esse texto e aí diz no verso 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, ao liturgo, aquele que dirigia o serviço, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, esperando a exposição, como o sermão que eu estou fazendo agora. E o que é que Jesus diz no versículo 21? Ele diz: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Portanto, você entende que quando Jesus manda João tomar conhecimento de que aquilo que Isaías havia dito, que ele havia confirmado na sinagoga em Nazaré, agora estava se cumprindo, era uma mensagem criptografada, que claramente João entenderia, porque era judeu. Ele iria juntar A com B e dizer, então ele está dizendo, eu sou o Messias. Baseado nisso, então, é que o evangelista Mateus, no capítulo 11, voltando agora ao texto, diz que em partindo eles, verso 7, passou Jesus dizer ao povo a respeito de João. E aí agora começamos a mensagem. Porque até agora eu estava tentando explicar para você como é que Jesus então chega para fazer um elogio sobre João. Ele não chega para fazer um elogio sobre João do nada. Ele havia mandado 2 discípulos, Jesus já havia esclarecido para eles quem ele era, usando uma referência de Isaías 61, que ele repetiria já em Lucas capítulo 4, e agora ele se volta para o povo. Quando os discípulos de João já foram lá para a cadeia onde João estava para dar o recado, e então ele chega para aqueles homens e diz assim: o que vocês saíram a ver lá no deserto da Judeia, onde João estava inicialmente pregando? Vocês chegaram a ver o quê? Era um caniço levado de um lado para o outro, agitado pelo vento? Uma expressão?
que depois Paulo iria usar em outras palavras, dizendo que nós não devemos ser homens agitados de um lado para o outro por ventos de doutrina. A ideia de um caniço que não tem firmeza é a ideia de alguém que não tem convicção. E aí Jesus está perguntando: vocês estão querendo me dizer que vocês foram lá para o deserto da Judéia esperando encontrar um homem que não tinha convicções, um caniço levado de um lado para o outro? Era isso que vocês esperavam? Não, não é. Jesus está fazendo perguntas retóricas, ele sabe as respostas, e está levando o povo a entender aquela pergunta como exatamente o absurdo que seria imaginar que multidões teriam ido para João se ele não tivesse convicções. Era justamente porque a sua mensagem era forte, a sua convicção era firme, ele tinha sido um proclamador, um arauto, um antecessor, alguém que tinha preparado o campo para Jesus vir, que atrair aquelas multidões. Jesus então pergunta: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado, um homem sem convicção? Não! Vocês foram para lá porque a mensagem dele trazia convicção de que agora o Messias estava para vir. Ele faz uma segunda pergunta. Sim, verso 8, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Novamente uma pergunta retórica. João era vestido de pele de camelo. Alguns dizem que era a típica vestimenta dos profetas itinerantes do período anterior a Jesus. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Não devia cheirar muito bem. Portanto, não era um sujeito que usava perfume francês nos grandes palácios. Esse era Herodes, aquele justamente que tinha encarcerado João. E aqui ele está fazendo um contraste. Vocês foram para o deserto da Judéia atrás de aparência ou de conteúdo? Vocês foram para o deserto da Judéia porque alguém aparentava ser ilustre pelas roupas que usava, ou de fato era ilustre pela palavra firme que pregava, apesar das roupas serem estranhas, de comer mel silvestre e gafanhoto? Jesus está fazendo então uma pergunta retórica, para que depois ele pudesse dizer quem de fato João era. Ele começa então a fazer as pessoas se questionarem quem João não era. Ele não era alguém que não tinha convicção, ele não era alguém cuja aparência era mais importante do que a essência. Pelo contrário, ele não vestia roupas finas. E aí ele conclui: ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E aí ele faz uma terceira pergunta. A terceira pergunta é: mas para que saístes? As primeiras duas perguntas eram: o que é que vocês, ou que motivou vocês a irem no deserto? A terceira pergunta é: mas para que saístes? Qual foi o propósito de vocês saírem das suas cidades, irem para o deserto da Judéia, nas margens do Jordão, para ouvir esse homem? O texto diz que Jesus coloca uma possibilidade: para ver um profeta, e de fato era. E ele confirma: sim, eu vos digo, era um profeta, mas era muito mais do que um profeta. E a partir de agora ele diz então quem João é. João, quando havia nascido, havia sido consagrado pelos seus pais Zacarias e Isabel para ser um homem dedicado a Deus. Aquela mulher era estéril, não podia ter filhos. Deus havia dado uma promessa para ela, e a promessa foi tão ensurdecedora e maravilhosa para o seu pai, que ele em algum momento duvidou se Deus cumpriria, e Deus, como sinal, faz com que ele perca a voz até o momento em que João nasce. Antes ele havia dito a aquele homem sacerdote que deveria colocar o nome do seu filho de João. E diz o que João seria. Ele seria um divisor de águas, porque por intermédio da sua pregação, muitos fortes e poderosos balançariam nos seus tronos, se referindo àquela profecia, àquilo que nós estamos vendo agora de um profeta que é encarcerado porque coloca o dedo na cara do rei. E muitos que estão desprivilegiados passam a ter entrada no reino dos céus, porque aquelas multidões, irmãos, que saíam de suas cidadezinhas na Judéia e que atravessavam aquele deserto e iam para o Rio Jordão, não eram a elite de Jerusalém. Eu vou usar a expressão, mas só para vocês entenderem. Era ralé do povo mesmo. Era gente que não tinha nada a perder, porque também não tinha ganhado nada na vida.
Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é para os pobres, é no sentido tanto de pobres espirituais, como de pobres os excluídos completamente de qualquer possibilidade e oportunidade de vivenciar algum tipo de conforto e bem-estar na vida. Era gente pobre, era gente simples, era gente excluída das altas castas e da hierarquia dos judeus religiosa em Jerusalém. João foi assim, uma espécie de outsider, uma espécie de profeta fora daquela escola profética, assim como Jesus depois seria conhecido como mestre, não porque suas palavras eram de retórica como os profetas e os mestres judeus, mas porque as suas palavras tinham poder, porque havia credibilidade naquilo que ele falava. Quando então João é consagrado, ele é consagrado como um nazireu. O nazireado era uma espécie de separação, uma consagração especial que pais poderiam fazer. O nazireu mais famoso do Antigo Testamento é Sansão. E você agora entende porque aquela história do cabelo grande de Sansão. E agora você entende porque ele era proibido de tocar cadáver, porque implicava em contaminação espiritual, que fazia com que ele não pudesse participar do culto, porque representava morte trazendo para perto do culto. Os nazireus eram separados, eles não eram necessariamente profetas, não eram necessariamente reis, não eram necessariamente sacerdotes, eles não eram oficiais de nada, eles eram gente comum, porém incomum. Qualquer um poderia ser consagrado a Deus como nazireu, e João havia sido chamado por Deus e consagrado pelos seus pais como nazireu. Quando então ele começa o seu ministério, ele começa da maneira mais exótica do mundo. E quando Jesus faz todas essas perguntas, e pergunta se ele era apenas um profeta, é porque ele está preparando o povo para que o povo que agora estava ouvindo pudesse ver quem era João. E aí ele completa no verso 10, com a primeira afirmativa que ele faz, quando ele diz assim: este, referindo-se a João Batista, é aquele de quem está escrito. De quem está escrito o quê? Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A referência que ele está usando é em Malaquias capítulo 3, verso 1, o último livro do Novo Testamento, quando o último dos profetas, antes de João e antes do silêncio profético de 400 anos, fala da vinda de alguém especial. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, tudo isso referência ao Messias, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas antes disso, eu envio o meu mensageiro, que preparará o seu caminho. Perceba então que Jesus diz e reconhece a importância de João Batista como aquele que prepara o seu caminho. Razão porque ele diz: ele é um profeta? Mas é mais do que um profeta. E aqui a gente tem que entender o conceito da profecia. Irmãos, quanto mais anterior forem as referências acerca do Messias, lá no tempo de Abraão, lá no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, mais distante, mais básico, mais simples é a referência acerca da vinda do Messias. Ao mesmo tempo, quanto mais vai afunilando o tempo e a história, e se aproximando do tempo do Messias vir, mais acontece um processo cumulativo, que a gente chama de revelação progressiva de Deus. Progressivamente Deus vai revelando mais coisas sobre quem é o Messias e o que ele fará. Portanto, quem fala por último, falava em cima dos ombros de todos aqueles que tinham falado antes. Quem fala por último? Malaquias. Mas não é o último, é o penúltimo, porque o último, na verdade, é João o Batista.
Você compreende então por que Jesus disse, olha, ele é profeta? É, mas é o maior de todos. Não porque Elias não tinha sido importante, não porque Isaías não tinha sido importante, não porque Jeremias não tinha sido importante. Eles foram importantes como quem coloca fileiras de tijolo, que vão sendo acrescidas uma sobre a outra, até chegar à cumieira. E a cumieira, como a gente chama no interior, da construção, é João Batista, que aponta para o Cristo. Veja então que ele faz uma afirmativa no versículo 11, que sintetiza isso que eu estou falando. Ele diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, isso inclui todos nós, os que já tinham morrido na época, e todos os nascidos de mulher, ninguém apareceu, e ele obviamente podia se referir somente até João, maior do que João Batista. Mas ele faz uma afirmativa. Porém, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Novamente, porque alguém que já está no reino dos céus conhece essa história toda que foi construída ao longo do tempo e já sabe como começou e como vai terminar. Quando você tem a Bíblia inteira, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você conhece acerca de Jesus mais do que Isaías conhecia. Você conhece acerca do propósito de Deus da redenção mais do que Davi conhecia. Você conhece mais do propósito de Deus em trazer todas as coisas cativas a Cristo e culminar em Cristo a história da salvação do que Moisés sabia. Você tem mais informações do que todos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles conheciam até a medida que naquele momento eles podiam conhecer acerca do Messias. Mas à medida que essa revelação vai progredindo e chega ao ponto de chegar a João Batista, o Messias está ali. O Messias tinha mandado um recado para ele. Ele era parente do Messias e agora ele queria saber, és tu mesmo? Ou ainda haveríamos de esperar qualquer outro que vier depois? Jesus então disse, não. Lembra Isaías 61, voltando um pouco? É isso que está se cumprindo, logo eu sou o Messias. João, portanto, tinha a plenitude daquilo que podia ser conhecido até agora. Agora preste atenção, Jesus faz uma outra afirmativa. Ele diz que uma vez Jesus tendo vindo, e nós crendo neles, aqueles que contemplaram fisicamente a sua presença e aqueles que estão ouvindo acerca da sua verdade, segundo o registro da Escritura, são ainda maiores do que João, justamente porque conhecem até mais do que João conheceu. Por exemplo, João sabia as circunstâncias de como Jesus iria morrer? Não. Ele conhecia talvez as profecias, ele conhecia o Salmo 22, que dizia que o Senhor não permitiria que o seu santo visse corrupção, mas ele não saberia os detalhes que hoje nós sabemos do Evangelho. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que João, mesmo sendo João o maior dos nascidos de mulher. Por tudo isso, queridos, é para lhes dar 4 verdades acerca de João que o próprio Jesus nos dá. A primeira delas é que João foi um homem cuja essência contrastava com a sua aparência. João foi um homem cuja essência contrastava com a sua aparência. E todas as vezes que isso acontece, e a essência é mais importante do que a aparência, nós estamos diante de um homem de Deus. Você conhece o ditado que diz que a primeira aparência é a que fica? No reino de Deus, não. O primeiro impacto nem sempre é o que fica. Você pode encontrar pessoas com muita pompa e circunstância no reino de Deus. Mas lá no finalzinho, aqueles que eventualmente não têm aparência nenhuma, mas cuja essência Deus conhece, certamente serão predecessores daqueles que têm só aparência e cuja essência não é nada. Deus não vê a aparência, Deus pesa as motivações do coração. João era visto por Deus não por aquela pele de camelo, ou por aqueles gafanhotos e mel silvestre que ele conhecia, ou que ele comia, que ele consumia. João era visto por Jesus como aquele que antecedeu e abriu o caminho para ele, a voz que clamava no deserto. Porque todas as vezes que o homem tem a sua essência contrastando com a sua aparência, e a essência espiritual é mais importante do que a aparência que os outros veem,
você está diante de um homem de Deus, porque Deus pesa a essência e muitas vezes não vê a aparência. Você quer ver um exemplo disso? A escolha de Davi. Samuel havia sido enviado para a casa de Jessé. Jessé tinha muitos filhos. O que é que Samuel, o profeta, raciocina? Deve ser o mais velho, porque normalmente Deus usa os primogênitos, Deus tem um quê com os mais velhos, mas frequentemente Deus também tem um quê com os mais novos, e essa história já vem desde Isaac e Jacó, lembra a história? O que é que acontece? Samuel pede para o mais velho vir, e o mais velho vem. Jessé traz o mais velho e diz: quem sabe esse vai ser o próximo rei para substituir Saul. Na hora em que Jessé vê aquele homem, aquele jovem, o mais velho filho de Jessé, Samuel diz assim: não é esse, passa. E a história conta que vai passando um, vai passando outro, vai passando outro, e acaba. Até que alguém diz assim, Samuel mesmo fala: não tem mais nenhum filho? E Jessé diz: tem, mas é um menino, está lá no campo. Porque os mais velhos tiveram que vir para o importante encontro com o profeta, e sabe como é, menino mais novo é aquele que sempre faz a tarefa mais complicada, ou a tarefa que os mais velhos vão passando, vai ficando no campo, e ele vai ficando no campo, e Davi estava lá no campo, cuidando dos seus rebanhozinhos, e aí Deus diz a Samuel: manda trazer. Eu não sei como é que eles fizeram, se os mais velhos que estavam em casa foram tomar conta das ovelhas, mas o texto diz que Davi veio. E quando Davi veio e se apresentou diante de Jessé, o improvável, o que não era aparência, o que era essência, o que era chamado, o que era escolha, o que era de Deus acontece. Samuel olha para aquele homem e diz assim: este é o rei. Sem delongas, pega o chifre com o óleo da unção, derrama sobre Davi, e a partir dali Davi é rei. Por quê? Porque Deus, diz o texto de Samuel, não vê como o homem vê, segundo a aparência, mas vê o coração do homem. Deus não via João na aparência. Eu fico imaginando, irmãos, Herodes assim: mas não é possível que esse sujeito, essa casca grossa lá no deserto da Judéia, está me dando o trabalho que ele está me dando, as multidões estão crendo nele, eu vou mandar encarcerar para calar a boca dele. Mas Jesus é visto, ou Jesus vê João de uma forma diferente. Jesus vê João pela essência e não pela aparência. Segunda verdade desse texto que eu estou expondo para você é que João foi um homem cuja missão transcendia e além da sua consagração inicial. Ele tinha sido consagrado para ser um nazireu, mas Jesus o reconhece como um profeta mensageiro, como nenhum outro era dele mesmo, de Jesus. É um caso típico de alguém que começa sendo fiel no pouco e sobre o muito o Senhor o coloca. É um caso típico de alguém que começa imaginando que vai ser só um nazireu. E em dado momento Deus diz: não, você é o cumprimento da profecia. Eis que eu envio um mensageiro diante do meu ungido. Agora imagine você, nos dias de hoje. Deus lhe dá uma pequena tarefa: por favor, pega esse papel, fulano de tal, e todas as vezes que você vira esse papel fora do lugar, você coloca no lugar. E aí você faz uma vez, e diz: deve ser essa a tarefa que Deus me deu, né? A missão que Deus me deu é essa. E aí Deus diz: faça uma segunda vez, você faz uma segunda vez. Mas você faz com cuidado, você faz ajeitadozinho, você faz com excelência. Você faz entendendo que a sua missão foi dada por Deus, e qualquer missão dada por Deus tem valor. Aí de repente Deus então diz: agora você vai lá para o púlpito, pega o papel e prega. Era para ser um nazireu, virou um profeta. Era para arrumar o papel e agora está pregando sobre o papel. Mas lembra, todas as vezes que a pessoa pegava o papel e organizava, ele aproveitava e leu o esboço do sermão. Deus estava preparando, enquanto ele estava arrumando o papel, para um dia ele ser profeta. Deus faz assim, irmãos. Deus estava preparando a vida toda João como nazireu para um dia ser profeta. Porque a missão de João transcendia a sua consagração inicial. Frequentemente Deus faz isso. Olha a essência e não a aparência. Dá uma pequena missão, você é fiel nessa missão e depois ele revela o grande horizonte que ele tem para a sua vida, e isso aconteceu com João. Em terceiro lugar, João foi um homem cuja estatura se expressava por sua obediência em cumprir o seu lugar
em ocupar o seu lugar e cumprir o seu papel. Jesus diz isso da seguinte forma: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E aí Jesus diz uma coisa que é tremenda e extraordinária. Ele diz assim, verso 14: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Vocês devem lembrar que em Mateus 17, alguns capítulos depois disso, Jesus tem uma transfiguração. E no Monte da Transfiguração aparecem junto a Jesus, para Pedro, Tiago e João, dois personagens, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, as duas grandes divisões do Antigo Testamento. Aquela transfiguração representava, portanto, a importância que Moisés tinha como aquele homem que deu a lei e o mediador da antiga aliança, e que Elias tinha como profeta. E o profeta deve ser sempre compreendido, irmãos, como aquele que aplica a lei ao caso concreto. A gente às vezes imagina profeta como aquele que adivinha o futuro. Mas no Antigo Testamento o profeta sempre é aquele que pegava a lei que estava sendo esquecida e trazia a lei de volta para aquela geração e dizia assim: vocês estão errados, porque a lei do Senhor diz isso. Portanto, nós estamos falando daquele que é mediador da lei e daquele que é o aplicador da lei. São protótipos, são aqueles que simbolizam o zênite, o máximo da lei e da profecia. Quem? Moisés, o mediador, e Elias, o profeta. Qual era a profecia de Malaquias? Era que alguém viria depois de Elias, como se fosse Elias, no poder de Elias, na capacidade de Elias, na missão de Elias, na pujança de Elias, como se fosse Elias. E o que é que Jesus diz agora? Esse é João Batista. E se você pega um paralelo e traça qual foi o momento mais alto de Elias e o momento mais alto de João Batista, você vai ver semelhanças. No caso de Elias, ele profetiza contra Acabe, um rei iníquo, que tinha casado com uma mulher chamada Jezabel e tinha levado o povo para longe dos caminhos do Senhor. E agora um Herodes, que tinha tomado a sua mulher, a mulher para si, do seu irmão, e que mesmo sendo conhecido como descendente do rei dos judeus, lembra? Herodes o Grande se intitulava assim, apesar de ser idumeu, não ser nem judeu. Diz o texto que, apesar disso, Elias, no Antigo Testamento, diante de Acabe, e João Batista, no Novo Testamento, diante de Herodes, aponta o dedo e diz assim: você está em pecado. É nesse sentido que Jesus diz assim: ele mesmo é o Elias, aquele que estava por vir. Os judeus sempre tinham essa ideia, irmãos: olha, quem vai ser o próximo Elias? O próximo Elias era João Batista. O que é que significa? Significa que João foi um homem cuja estatura se expressava na sua obediência. Em quê? Em ocupar o seu lugar e cumprir o seu papel, e ponto. Eu falei mais sobre isso hoje pela manhã. Eu gosto muito da ideia, irmãos, de que Deus, está na Bíblia, dispõe do tempo e da circunstância de pessoas, quer sejam dele ou mesmo que não sejam dele, para administrar a história. Eu creio que o Senhor é Senhor do tempo e da história, e usa homens, e usa circunstâncias, e encaixa de maneira perfeita, como um tabuleiro de xadrez, aquela pessoa, naquela quadradinha, naquela posição, influenciando o restante das peças do tabuleiro para um propósito. Na verdade, Jesus é o único que consegue fazer isso de tal maneira que mexe com a vida de cada ser humano, do passado, do presente e do futuro, de modo a cumprir o seu papel. Por isso que ele é Deus. Cabia a João o papel que lhe coube e ele fez por obediência, e por isso sua estatura estava justamente expressa por sua obediência. Em último lugar, João foi um homem cuja vida e mensagem, e aqui é maravilhoso isso, antecipava a mesma contradição que Jesus experimentaria em breve. E aí eu vou explicar para você
o que eu coloquei em palavras não tão simples assim. João vive o que Jesus iria viver. Em certo sentido, João é um tipo de Jesus. Você compreende essa expressão? Um tipo é aquele personagem que vive antes de Jesus e cuja história ou circunstâncias prefiguram o que vai acontecer com Jesus. Por exemplo, José é um tipo de Jesus. Davi é um tipo de Jesus. Circunstâncias da vida de José e de Davi são semelhantes àquilo que Jesus haveria de viver séculos depois. Agora nós estamos alguém que praticamente estão simultâneos no tempo e na história, e João passa por aquilo que Jesus haveria de passar. E onde está isso? Aqui, versículo 15 em diante. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele vai ensinar algo importante. A quem eu hei de comparar essa geração? Ele estava falando para o povo. Ele diz assim: é como menino, que a gente nunca sabe o que quer. Você já tentou satisfazer menino? Ele pede uma coisa, você dá, ele diz assim: mas eu queria vermelho. Mas você disse que queria. Não, mas agora eu quero azul. Ou seja, faz parte da infantilidade mesmo, não saber bem o que quer e a definição. E o que Jesus está dizendo: olha, a quem eu hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. O que é que eles gritavam? Ele diz assim: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Isso era um ditado popular na época. E aí Jesus aplica: pois é, veio João, que não comia nem bebia. E por que ele não comia nem bebia? Porque era nazireu, como eu expliquei. Então ele nem comia nem bebia. E o que é que disseram que ele tinha? Tem demônio. Agora o Filho do Homem, e Jesus então aplica a si mesmo, come e bebe, ou seja, não tem restrição de comer e beber como todo judeu. Mas o que é que vocês dizem dele? Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele diz: não tem jeito, cada um dá o que tem, a sabedoria é justificada por suas obras. O que é que Jesus está comparando? Ele está se comparando à incompreensão, à contradição que João sofreu. Agora, queridos, eu conheço pouquíssimas personagens em que o próprio Jesus se compara a eles. Jesus se compara, por exemplo, quando alguns pedem sinal a ele, e ele diz assim: o único sinal que vocês vão receber é o sinal que foi dado a Jonas, a geração de Jonas. Eles queriam que Jesus provasse que era o Messias. Ele disse assim: vamos atrás da história de Jonas, porque assim como Jonas passou 3 dias na barriga do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias. O que é que ele estava falando? Da sua morte e ressurreição. Ele está dizendo: a maior prova de que eu sou o Messias é quando vocês me virem passar 3 dias na barriga da terra, como Jonas passou na barriga do grande peixe, e ressuscitar o 3º dia. Jesus se compara a Jonas e diz assim: Jonas foi um tipo do que eu haverei de passar. Olhem para a história de Jonas e vocês vão compreender a minha história. Agora Jesus diz assim: olhem para a história de João Batista e vocês compreenderão o que eu passarei. O Filho do Homem, que não será semelhante a João, porque João não pode comer nem beber, ele comerá e beberá, tem comido e tem bebido, no entanto, haverá de receber a mesma incompreensão, a mesma contradição, a mesma crítica gratuita, a mesma oposição e hostilidade que João recebeu. Agora imagine você, Jesus fazer um recorte da sua vida, um momento da sua vida e dizer assim: sabe o que fulano de tal está passando? É o que eu vou passar. Que privilégio, né? Você ser escolhido para simbolizar aquilo que o Cristo haveria de passar. Isso acontece, irmãos, hoje ao contrário. Jesus em dado momento diz assim: só vos basta ser iguais aos seus mestres e Senhor, porque se fizeram o que fizeram com o mestre e o Senhor, quanto mais com os seus discípulos. Aqui ele faz olhando para trás, João como símbolo dele, e agora ele faz ele como símbolo do que nós vamos passar. Ele está dizendo assim: olha, se o mestre foi incompreendido, hostilizado, morto, apesar de só querer fazer o bem, amar e pregar o evangelho, não fiquem em dúvida, vocês, discípulos do Senhor, também passarão o mesmo. Porque João foi um homem cuja vida e mensagem antecipava a mesma contradição que Jesus experimentaria em breve. Você também é chamado para muitas vezes experimentar a mesma contradição, sendo um homem ou uma mulher fiel e mesmo assim sendo perseguido, como Jesus foi perseguido, como João foi perseguido.
Chegando então ao final da minha mensagem. João é morto naquela festa fatídica, no baile de Salomé. João é sepultado, o seu corpo sem cabeça, porque a cabeça fora tirada do seu corpo e entregue àquela jovem. E os seus discípulos vão ao encontro de Jesus. Isso está descrito 3 capítulos à frente, no capítulo 14 de Mateus, versículo 13. E os discípulos vão ao encontro de Jesus e lhe contam o que aconteceu. E aqui, irmãos, é uma coisa maravilhosa, olha só, capítulo 14, verso 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Herodes era um perdido, ele confundia as coisas. Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Mateus está explicando as circunstâncias. Aí quando chega no versículo 13, capítulo 12, diz assim, versículo 12: então vieram os seus discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus está e recebe a notícia: João foi morto. Qual é a reação de Jesus? Jesus, ouvindo isto, o que é que ele faz? Ele retira-se dali num barco e tem um dos seus momentos mais reclusos, de intimidade com Deus em oração. Diz o texto que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões que vieram das cidades e o seguiram. E Jesus saiu para ali para fazer o quê, irmãos? Num retiro espiritual, para preparar-se para a grande jornada do seu 2º ano de ministério, em que ele prega para grandes multidões, diz o versículo 14, compadecendo-se dela, curando os seus enfermos, multiplicando pães e peixes, que é o que acontece aí, e operando grandes milagres, caminhando para a Semana da Paixão. Eu não vou afirmar, porque não tem base bíblica, que o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com João Batista, influenciou a virada de ministério de Jesus, quando ele, a partir de agora, então entende que está só, o antecessor já cumpriu a sua missão e agora é somente com ele. Nenhum homem, mesmo João Batista, é capaz de influenciar a agenda de Deus. Mas deixa eu lhe dizer algo, que parece ser a mesma coisa, mas é diferente. Deus usa a morte de João Batista para sinalizar para Jesus que uma nova etapa estava para começar. E Jesus começa da melhor maneira possível. Se retira para orar e logo depois cai em campo para trabalhar, fazendo o cumprimento daquilo que João havia dito que ele faria. E a partir dali é uma tirada só até o momento da sua morte e ressurreição. Quando alguém é usado por Deus como sinal de uma nova etapa que vai começar na vida do próprio Filho de Deus, você tem uma ideia da magnitude e da importância de quem foi João Batista para o ministério de Jesus. A gente fala muito do apóstolo Pedro, vamos falar sobre isso domingo que vem pela manhã. Falamos muito do apóstolo Paulo. Eles foram sucessores apostólicos de Jesus. Mas é preciso que a gente retorne e dê um passo atrás e lembre quem foi aquele que antecedeu Jesus. E quem antecedeu Jesus não foi outro mais importante do que João Batista. Acender fogueira para ele? Não. Fazer versículo de São João? Não. Fazer uma festa em homenagem a ele? Não. Mas reconhecer a importância dele dentro do plano de Deus é ouvir o que o próprio Jesus fala acerca dele. Ninguém foi maior do que ele e, ao mesmo tempo, cada um de nós, pequenos no reino dos céus,
podemos, pelo papel que cumprimos no reino de Deus, ser maior do que o próprio João. Que Deus abençoe e você se compreenda como alguém que, à semelhança de João, tem um papel no reino dos céus. Talvez não o papel de João, o seu papel. Cumpra-o. Focalize na sua essência e não na sua aparência. Seja obediente no pouco que Deus lhe der para fazer, porque você não sabe o muito que Ele está preparando para você. Seja obediente até mesmo em passar pelas circunstâncias, por ser filho de Deus e discípulo de Jesus, que são as mesmas que o próprio Jesus passou. Porque, de certa maneira, foi para isso que Deus lhe chamou, para ser um pequeno Cristo, um sucessor de Cristo na terra, sal da terra, luz do mundo, simbolicamente, um pregoeiro do reino de Deus, como João foi antes de Jesus e você é depois de Jesus. Quando nós ouvimos então o que o próprio João fala hoje pela manhã e o que o próprio Jesus fala sobre João, nós temos uma ideia, para não ter João de mais nem João de menos na nossa vida. É preciso apenas ouvir o que os santos falem. E o santo João fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Pequenininho como foi, ele foi um pequeno, grande homem de Deus. Assim como todos nós somos chamados a ser pequenos, grandes homens e pequenas, grandes mulheres de Deus. Faça a sua parte. Deus tem uma missão para você. Deus o abençoe. Amém.